engenharia. 1030 pessoas. Hoje é meu primeiro dia trabalhando para fora do Brasil e eu quero contar para vocês como vai ser o meu primeiro dia. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou engenheiro de software, eu trabalho com programação mobile, com Flutter especificamente. Mais ou menos 5 anos, né, que eu sou engenheiro mobile, né, diria como engenheiro mesmo. Faz mais ou menos 1 ano que eu me formei, mas que eu tatuo na área faz mais ou menos 5 anos. E hoje é meu primeiro dia trabalhando para uma empresa fora do Brasil, onde eu vou estar entrando, né, e fazendo um onboard de uma empresa alemã. Então eu tô saindo da empresa que eu trabalhava aqui no Brasil, que era XP Investimentos, para entrar numa empresa remota alemã. Vou trabalhar com um time totalmente de fora, algumas pessoas brasileiras, mas a grande maioria de fora, então eu vou estar tendo que usar um pouco do inglês. E eu quero contar para vocês um pouco de como vai ser essa experiência, para vocês entenderem como é o processo também e as coisas que eu fiz para conseguir essa vaga, porque foi um processo muito complicado para conseguir. Foram mais ou menos 2 meses de entrevistas, foram 5 entrevistas no total para conseguir ser efetivado. Então nesse vídeo eu quero contar um pouco como foi esse processo, mostrar um pouco do dia a dia, de como vai ser, do que eu vou fazer e de como você pode, se você está querendo aí entrar em alguma empresa de fora também, como você pode aplicar nesse processo e se preparar melhor para essas vagas. Bom, agora são 10h15, mais ou menos. Acabei de finalizar a minha daily, praticamente. E hoje, né, no meu primeiro dia numa empresa de fora, tenho aprendido bastante. Fiz a reunião de onboard com o meu líder, fiz a pair com os meus buddies, que são as pessoas que vão estar me ajudando no processo de onboarding, de links, de acessos e tudo mais. São 2 brasileiros, por sinal, bem bacana. Tive a minha daily, que é uma daily um pouco diferente também, e tenho várias coisas para ver, então vou estar mostrando para vocês mais ou menos como está sendo esse primeiro dia. Mas agora, como foi o meu processo para entrar nessa empresa, né? Bom, eu trabalhava na XP Investimentos aqui no Brasil, e desde que teve a ideia de voltar para o híbrido, que algumas empresas aqui no Brasil já estão tomando essa ideia, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar para fora. Porque eu falo bem inglês, eu já domino a stack que eu programo, eu já tenho um bom conhecimento de relações pessoais, do dia a dia, eu consigo me moldar num ambiente novo. Então eu falei, vamos lá, vamos tentar. E aí foi onde eu vi muitos vídeos, eu vi muito vídeo sobre como preparar um currículo, como preparar o LinkedIn. Vi algumas mentorias até me mandaram propostas para participar, coisas de 10, 12 mil reais. E que eu falava, cara, é muito dinheiro para talvez eu conseguir entrar ou talvez não. E aí eu tentei por conta própria. E aí eu tinha uma rotina praticamente diária, e se não diária, às vezes um dia sim, um dia não, de 1 hora por dia eu entrar no LinkedIn, colocar na pesquisa lá Flutter Remote e filtrar pelas últimas 24 horas, e eu ia aplicando pelas vagas das últimas 24 horas do lugar que eu queria trabalhar. E eu pesquisava muito na Europa. Eu sempre pesquisei muito na Europa, porque eu acredito que na Europa é onde eles contratam muito mais do que os próprios Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm algumas barreiras em relação a contratar brasileiros, até pelos processos de imigração que tem, de fiscal que tem. Então eu sabia que na Europa podia conseguir uma boa oportunidade. E aí acabou surgindo, em março, na verdade, abril, foi quando eu tive a primeira chamada para a primeira entrevista, que foi uma entrevista com o RH. E aí nessa entrevista eu só falei um pouco sobre mim, falei um pouco sobre o que eu trabalhava, parece que foi muito bacana, eles gostaram. E aí eu fiz uma entrevista com os PMs, né? Na verdade com os EMs do time. Eu fiz a entrevista com 2 EMs, um francês e um brasileiro. E foi uma entrevista misturada técnica com pessoal, com algumas perguntas de cenários. Então eles perguntaram alguns cenários específicos de situações de trabalho mesmo, e eu tinha que responder como eu reagiria. E eram cenários longos, então eu respondia e eles davam um outro cenário que poderia acontecer. Foi uma preparação muito intensa com o ChatGPT. Eu usei muito a função de conversar com o ChatGPT para poder passar os cenários, ou passar questões técnicas e não técnicas para que eu pudesse responder para ele e ele avaliar as minhas respostas. E assim eu ia melhorando e anotando essas respostas. Após isso eu tive um desafio técnico, que foi montar um aplicativo. E esse desafio técnico foi de um nível 7 a 8 de dificuldade.
E depois dele, depois do desafio técnico, eu tive a entrevista técnica realmente para explicar um pouco como eu fiz o desafio, os desafios que eu tive no desafio, e tirar algumas dúvidas do pessoal da parte técnica. E aí essa entrevista foi com 2 engenheiros mobile, um deles era GDE, que é o Roman. Foi bem bacana a experiência, assim, realmente muito difícil, me preparei demais, estudei muito para conseguir ir bem. E depois dessa entrevista eu tive a entrevista com o time, e essa entrevista foi uma entrevista com praticamente todo mundo do time, foi mais pra ver se tinha um fit entre eu e a galera do time. Acabou que foi super legal, foi super bem, várias piadas e tudo mais. E, por fim, deu tudo certo, depois eu tive a proposta e hoje estou no meu primeiro dia, né? Hoje é 1º de agosto, estou começando hoje na empresa. Agora estou no horário, vai praticamente entrar um horário de almoço, né? Lá eles estão 5 horas pra frente, então agora sendo meio-dia aqui, meio-dia 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde lá. Bom, devo ver alguns dos meus acessos hoje, ver um pouco da parte de onboard, eu tenho vários vídeos para assistir em relação a como funciona a empresa, a parte de domínio, de muita coisa relacionada ao que eu vou trabalhar, né, da parte do time de transactions. Então eu tenho muito vídeo para ver, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu devo finalizar meu dia de trabalho hoje por volta das 3 horas, porque eu comecei era 7, então vai dar ali mais ou menos 8 horas por volta das 3, né, 3:30. E aí eu devo finalizar meu dia por hoje. Tô terminando o dia agora, eu fiz bastante coisa, eu baixei o projeto, não consegui rodar ainda, mas mexi com um monte de key, mexi com acesso, li muita documentação, tive várias documentações aqui de introdução da empresa, da parte de engenharia. É muito legal, o time é muito bacana, tive várias interações, tem bastante coisa para aprender. E se você gostou dessas dicas, não deixe de escrever aqui embaixo para você ver e entender um pouco mais nos próximos vídeos sobre os meus passos, na minha próxima semana, meu próximo PR, mais dicas sobre como aplicar para essas vagas e ficar por dentro de todo o processo. Eu pretendo fazer alguns vlogs pelo menos 2 vezes na semana para poder falar um pouco do processo, como eu tenho melhorado, como eu tenho melhorado minhas habilidades em inglês e comunicação estando em uma empresa de fora também. Se você já me segue há algum tempo, você deve ter visto de um aplicativo que eu falei sobre casais, para você jogar com o seu amor, com o seu namorado, com o seu namorado, com o que for. E já está disponível, tá na Google, a gente já conseguiu mais de 300 mil contas, 300 mil pessoas já utilizaram, a gente tem um acesso a mais ou menos de 2 mil pessoas, na verdade muito mais, umas 10 mil pessoas por dia. Então se você quiser acessar, é só acessar Hit Game nas lojas para você ter acesso, baixar, testar, e se você se interessar, assinar o Premium também. Cheguei da academia, acabei esquecendo de gravar, tomei um banho, já são agora 7 horas praticamente. Eu tô mexendo aqui um pouco no aplicativo, tem aqui 1.030 pessoas online aqui no Brasil, um pouco ali na Espanha também, em Portugal. A gente está adicionando novas features e melhorando algumas. Tem algumas features novas que a gente lançou para os casais agora e que a gente pretende lançar ainda essa semana. Tem algumas refatorações também dos jogos para deixar mais gamificado para os casais e tal. Tem várias ideias boas que a gente está pensando em trazer. Se você não conhece, não deixa de conhecer aqui embaixo. Eu vou tentar deixar o link e lembrar. E aí a minha dica final aqui do vídeo é a seguinte. Deixa eu colocar a câmera aqui para poder fazer esse finalzinho. Se você está interessado em entrar nesse mundo de desenvolvimento fora do Brasil e entrar nas vagas para fora, siga esse canal, não deixa de seguir, curte esse vídeo, comenta o que você quer saber mais, que eu vou tentar trazer o máximo de coisas do que eu tô vivendo lá fora, do que eu posso ajudar para as pessoas que querem entrar e de conteúdos para vocês. Então, a ideia é ter 2 vídeos por semana sobre esse conteúdo, de uma forma legal, essa conversa mais tranquila, mostrando um pouco do dia a dia. Esse vídeo foi um pouco mais raso, mas eu espero trazer vídeos mais profundos as próximas vezes. Eu resolvi gravar esse aqui porque eu senti que o vídeo de sexta talvez ficaria muito curto e sem informação, então vamos fazer mais um pouquinho hoje para mostrar um pouco do dia a dia. Eu tive minha meandering cedo, que é a minha daily, a gente falou sobre as coisas do board e passo a falar um pouco sobre IA, sobre utilização de AI e essas coisas, foi bem bacana o papo. O time é muito gente boa, todos são muito legais, são pessoas incríveis, tem um francês, acho que um francês, um indiano, 3 brasileiros e acho que um austríaco e um alemão. Acredito que seja mais ou menos a composição do meu time. Eu consegui rodar aqui a plataforma, então já tá rodando aqui, eu tô aprendendo um pouco aqui da parte de leilão, buscar. E é isso, mais ou menos. Eu acredito que hoje eu devo focar um pouco mais em entender. Eu tenho uma call daqui a pouco com outro dev mobile para ele me explicar algumas coisas.
eu devo continuar estudando um pouco mais aqui o repositório, e eu devo fazer essa call com ele 2 horas, vou terminar umas 3h30, 4 horas do dia, já tô livre, aí eu devo tocar outras coisas, né? Eu tenho um projeto que eu comentei, o jogo para casais, a gente está desenvolvendo uma nova feature e refatorando um pouco um dos jogos. Então hoje eu tenho que refatorar e hoje a gente está fazendo a migração de servidor. Eu tinha um servidor em uma VPS que ele rodava numa VPS de 2 GB de RAM e 2 núcleos. Não era muito boa, mas foi a que eu encontrei. E agora a gente está migrando para a VPS da Hostinger, que tem 8 GB de RAM e vai ser muito melhor. Além disso, eu preciso começar a estudar as migrações do Supabase que a gente precisa migrar para outro lugar. Mas aí é outro ponto. E aí mais tarde eu tenho que trazer algumas coisas de programação do HIT. E é isso, eu vou dar uma estudada aqui e daqui a pouco eu volto. Já vi esse vídeo já, mas o Léo me explicou hoje cedo. Me mostrou praticamente todos os esquemas de tela e tudo que tem. Bom, eu acabei de sair da uma reunião de quase 2 horas, foi praticamente 1h30 com o Dev Mobile, que tá me ajudando no processo de onboarding. Ele é quem tá fazendo toda a ajuda comigo do monorepo, de tudo que tem pra fazer em relação ao mobile, me explicando, é ele que tá fazendo. Uma conversa longa, a gente falou sobre Sentry, sobre Analytics, sobre arquitetura, sobre block, sobre muita coisa, problemas até pra gente poder resolver. E aí agora falta poucos minutos pra acabar meu expediente, eu vou só ver o que eu posso fazer pra amanhã e comer alguma coisa e fazer coisas de outro projeto, dar um descanso. Amanhã começo de novo. Mas, tá sendo bem bacana a experiência. O pessoal tem sido muito receptivo, o pessoal de fora são pessoas legais, são pessoas divertidas, é um ambiente bem diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil, e eu sinto que eu não vou precisar me adaptar muito não, realmente tem caído muito bem. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, comentar o que você quer ver mais nos próximos vídeos em relação a coisas do trabalho, dicas e tudo mais, só comentar aqui embaixo para eu poder trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Até a próxima!